esse processo. Então, nós queremos reconhecer muito aqui esse tempo que você está dedicando, Ana, para que a gente possa trocar algumas ideias. Na verdade, é uma reunião mais informativa, né? A ideia aqui é sabermos qual é a agenda do Ministério do Brasil, de modo geral, na COP28, e responder algumas perguntas. Então, como tem muita gente aqui, a gente vai tentar ver se é possível ouvir todos e todas com perguntas rápidas, né, para que a gente possa ouvir, como eu falei, uma reunião interativa de informação, portanto, não é um momento de debate, vamos ter outras oportunidades para isso. E, para começar, eu queria agradecer também aqui a presença de algumas pessoas que estão nos ajudando muito no fórum. Está aqui Fabiana Couto, que está coordenando o fórum na região Nordeste. A gente está descentralizando essa coordenação. A ideia é não ter mais só uma coordenação executiva nacional, mas uma coordenação que forma um colegiado com representações regionais, com representações por bioma. Deve estar aqui também, se não tiver, deve estar entrando daqui a pouco a Karina Penha, que está coordenando o fórum no bioma Amazônia. Tem uma atuação muito importante nessa área, nessa região, portanto, é uma jovem super articulada e também está se integrando nesse modelo. Está aqui presente também Luciana Nunes, está coordenando a comunicação do fórum, toda essa equipe aí voluntária, como todos sabem, né? O fórum é uma instituição que não tem salários, não tem suportes. A gente está construindo isso exatamente unindo as forças que querem participar dessas discussões em relação às soluções climáticas do Brasil. E está presente também Linda Murasawa, que eu acho que grande parte aqui conhece e já vem atuando no fórum há bastante tempo e tem nos ajudado muito. Portanto, sem me alongar tanto, eu queria agradecer mais uma vez e passar para a secretária Ana Toni para que ela faça a apresentação com uma síntese, né, do que o Brasil está pensando para a COP, está esperando para a COP, o que é que o Ministério está preparando nas articulações, né, nesse espaço tão importante, nesse momento tão estratégico. E depois a gente abre as perguntas e a Fabiana e a Linda vão coordenar, vão fazer a mediação dessas perguntas. Portanto, Ana, muito obrigado e passo para você. Eu quero super agradecer aí o Sérgio, ao Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, todo mundo que está ajudando aí em reconstruir, né, o fórum. Acho que essa maneira descentralizada que o Sérgio vem colocando é muito legal e acho que vai dar muito dinamismo aí para o trabalho do fórum. Quero também, Sérgio, que isso aqui seja a primeira de muitas, né? Eu acho que quanto mais a gente ter uma coisa mais até regular da secretaria com o fórum, para a gente poder manter todo mundo muito assim informado do que a secretaria vem fazendo, como está fazendo. Talvez a gente tenha até demorado um pouco, mas acho que agora que a gente está começando, acho que seria legal depois aí, André, Sérgio, Linda e todos, para a gente tentar fazer com alguma regularidade essas sessões, porque é muita coisa que a secretaria está fazendo, né, desde que a gente entrou, tanto na área de governança, dos planos climas, dos instrumentos econômicos, mercado de carbono, taxonomia, tem muita coisa, correção da NDC, né? Muita coisa já aconteceu, tenho certeza que está todo mundo mais ou menos seguindo, mas acho importante, o fórum para a gente é muitíssimo importante, então eu acho que seria legal a gente ter alguma coisa mais regular entre a secretaria e o fórum, e me coloco 100% aí à disposição para a gente marcar como vocês acharem melhor essas conversas. E eu sei que hoje todo mundo tem pouco tempo e o foco é a COP 28, né? Mas, obviamente, a COP 28 ela vem no bojo do que o governo tem feito com tudo sobre clima. Mas eu vou tentar aqui focar especificamente na COP, porque daí nas outras conversas a gente pode entrar em detalhe dos outros assuntos da secretaria. Pode ser assim, Sérgio? Em vez da gente tentar falar de tudo, falar mais da COP, né? Então, tá. Então, em relação à COP, a gente está vendo esta COP já como uma preparação para a COP 30, em 2025. Então, muito do que o governo está fazendo é já pensando, obviamente, na COP 30, que o Brasil vai estar presidindo, e tentando trabalhar de trás para diante, né? O que tem que acontecer na COP 29 e na COP 28,
para que a COP30 também seja um sucesso. E o sucesso da COP28, então, é para a gente fundamental. E a gente, como todo mundo sabe, são 3 COPs, né? Normalmente, para quem está seguindo bastante esse tema, você tem a parte da negociação, que é o que mais importa, é o coração da governança climática, tem a parte que é a agenda da presidência, que são as declarações. Importante enfatizar que as declarações são muito importantes. Nesse momento, a gente está, se eu não me engano, com 17 sugestões de declarações. Elas são muito importantes, mas elas são voluntárias, então elas não fazem parte assim da negociação da COP, é uma agenda mais da presidência, e tem, lógico, todas, digamos, a feira, né, em termos das relações bilaterais, os pavilhões e tudo que vai nesse bojo. Então, vou falar um pouco dessas 3 áreas. Em relação à negociação, são alguns temas, todos os temas são muito importantes para a gente, obviamente, mas os temas que eu gostaria de dar ênfase aqui, primeiro é o Global Stocktaking, o chamado balanço geral que vai estar acontecendo. Esse balanço geral é o documento mais importante que vai sair da COP. E por que ele é tão importante? Não só ele vai olhar para o que o Acordo de Paris alcançou ou deixou de alcançar nesses últimos 8 anos, mas vai também olhar por que avançou algumas coisas, por que deixou de avançar algumas outras, e quais serão as recomendações desse balanço geral para as futuras NDCs e para o futuro fortalecimento da governança climática. Então, é um primeiro termômetro, é a primeira vez que se tem esse Global Stocktaking. Então, a gente primeiro gastou muito tempo, ou globalmente se gastou muito tempo, até para decidir qual era o index desse documento, né? Vai ter preâmbulo, vai ter área de mitigação, vai ter meios de implementação, quais são os pontos dentro de cada um desses temas. É a primeira vez que o Acordo de Paris está fazendo esse Global Stocktaking e ele é uma peça fundamental para o fortalecimento dessa governança global. Então, nós, como governo, estamos colocando muita ênfase que esse documento, o Global Stocktaking, seja de altíssima qualidade, trazendo recomendações para as futuras NDCs, que serão apresentadas na COP30, em Belém, e que seja ambicioso o suficiente. O que a gente está chamando de ambicioso o suficiente? São propostas de ambição alinhadas com a temperatura de 1,5. A gente acha que é fundamental a ambição global estar cada vez mais alinhada com 1,5 e não só com os 2 graus. Esse meio grau de temperatura faz muita diferença para perdas e danos, adaptação e mesmo para possibilidades de mitigação. Então, para nós é muito importante que o alinhamento do 1,5 com o Global Stocktaking, né, com esse balanço geral. Para tanto, o Brasil está fazendo uma proposta no Global Stocktaking, que é uma proposta chamada Missão 1,5, que é tentar trazer uma proposta para essa agenda que seja assim uma coisa de aceleração de ações pré-2030 até, aonde países que possam e queiram e tenham condição de ir além das suas NDCs, que tenham algum tipo de estímulo positivo para que eles os façam, porque a gente sabe que tem esse desalinhamento entre as NDCs que estão na mesa hoje em dia e a capacidade de implementação de muitos países. E, finalmente, sobre o Global Stocktaking, eu quero mencionar que está tendo toda uma briga global entre metas de ambição, novas metas de mais ambição, versus meios de implementação, financiamento, capacitação e tecnologia, como se essas coisas estivessem divorciadas. E o Brasil está trazendo, nessa proposta do 1,5, é uma proposta para mostrar que mais ambição é muito bem-vinda e precisamos, mas ela tem que ser lastreada também por meios de implementação
porque só com meios de implementação a gente consegue realmente avançar na área de mitigação. Então, esse é um primeiro tema muito importante para nós. Um segundo grande tema, vocês sabem que é prioridade para o atual governo federal, é o tema de adaptação. Então, a gente agora, no Plano Clima, serão 8 planos setoriais de mitigação, e a gente pode entrar em detalhe numa outra reunião sobre isso, e 14 planos setoriais de adaptação. O governo federal agora está colocando muito mais ênfase também na área de adaptação. E a gente acredita que o Acordo de Paris tem que fazer também mais sobre adaptação. Então, vai ter todo um debate sobre adaptação que já está pautado para a COP28, que a gente acha muitíssimo importante. Como é que é o ciclo de adaptação, se a gente vai ter uma meta também global de adaptação, qual é esse ciclo, se todos os países vão, a partir de agora, ter planos de adaptação. No caso do brasileiro, a gente tem um plano de adaptação, que a gente está agora revisando, mas são poucos países ainda que têm planos de adaptação. Então, o debate sobre adaptação acho que vai ser muito importante. Artigo 6, mercado de carbono, volta à pauta, ele é sempre um tema muito importante que vai estar acontecendo, a gente vai estar ativamente participando, ele está focado no artigo 6.4, que é muito mais o tema de como é que os mercados vão estar participando do mercado de carbono internacional. Então, o Brasil está levando as suas posições, né, que tem sido sempre bastante construtiva ali no artigo 6º. E, por fim, um grande tema que está, assim, sempre paira em todas as COPs, e esta ainda mais, é o grande tema de combustíveis fósseis, que vai estar na agenda, o país anfitrião, obviamente, é um grande produtor de petróleo. Esse elefante na sala, combustível fóssil, se tem meta, se não tem meta, qual vai ser o acordo em relação à parte de energia renovável, eu acho que está mais fácil, que é triplicar a meta global, a capacidade global de energias renováveis e duplicar a capacidade de eficiência energética do mundo. Essas duas parece que estão indo muito bem em termos de acordo. Em relação a alguma meta ainda global para a área de combustíveis fósseis, essa ainda tem muito debate pela frente. Então, essa negociação, vou deixar aqui, tem muito mais, e a gente pode responder como for necessário através das perguntas. Em relação às declarações, como eu disse, tem diversas declarações. Tem declarações sobre manguezais, sobre oceanos, sobre energia, sobre saúde, sobre subnacionais, tem diversas declarações. Todas elas têm o seu mérito. Tem sobre os sistemas alimentares, que é uma que a presidência da COP quer muito aprovar, e com muitos acordos. O Ministério de Agricultura tem trabalhado sobre essa declaração, Ministério de Minas e Energia na declaração de energia. Então, cada ministério nas declarações que os cabem, mas, em geral, a percepção, acho que, do governo é que todas essas declarações que surgiram com muito boa intenção, que fazer com que não fique só na negociação, porque a negociação tem um passo mais devagar, né? Elas estão se proliferando muito, e muito da energia dos negociadores estão agora voltados para as declarações. E, apesar da importância delas, elas são voluntárias. Então, tem todo um debate, assim, qual é o número certo, ou como é que a gente vai assegurar que as declarações não redirecionem a energia da negociação, estrito sensu, né? Então, o Brasil vai aderir, sim, a algumas declarações, mas a gente tem essa preocupação que o termômetro de saber se uma COP deu certo ou deu errado não seja o número de declarações, mas sim a negociação, porque é essa que é multilateral, é essa que vincula legalmente os países, e a gente não ficar se perdendo aí em um bando de declarações voluntárias.
E, por fim, falo da parte mais de feira, que é onde nós teremos agora, fico muito feliz que o Brasil volta trazendo sociedade civil, setor privado, acadêmicos, governos subnacionais para dentro da delegação oficial do Brasil, como foi tradicionalmente. Tem um comprometimento do Itamaraty, do Ministério do Meio Ambiente e outros, para fazermos o que fazíamos em outras COPs, que fazer updates, né? Fazer informativos regulares com a sociedade de como estão indo as negociações. E, por fim, a gente vai ter de volta o Pavilhão Brasil, né? Como a gente se organizou para isso, foi um comitê de diversos setores, CNI, CNA, governo federal, governos subnacionais, o Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima, o Brasil Climate Action Hub, que co-construíram aí um comitê e recebemos, mais de 700 propostas, daí ainda surgiram depois outras. Então, foram muitas e muitas propostas e só tem 120 painéis, não, porque são muitos, né? 120 painéis que vão estar acontecendo no pavilhão do Brasil, muito bem localizado, eu já vi até fotos, está muito bonito, então eu quero já convidar todos e todas que estarão na COP de irem lá no Pavilhão Brasil a participarem dos debates. E, por fim, Sérgio, para dar bastante tempo para a gente poder aqui conversar, porque eu acho que isso que é o mais importante, é essa troca que a gente precisa fazer, quero falar que assim, o desejo do governo federal é a gente voltar para essa COP como um Brasil protagonista no tema de mudanças do clima. A gente chega nessa COP de cabeça em pé, todos que aqui já foram em COP sabem que nos últimos anos a gente ia para as COPs e a única coisa que a gente conseguia conversar era tentar se explicar sobre o desmatamento, os altos níveis de desmatamento ou o desmonte de alguns processos consultivos, fóruns consultivos que o Brasil teve nos últimos anos, e a gente quer chegar nessa COP podendo, vamos chegar nessa COP podendo e falar também de outros assuntos e ter um papel mais protagonista. Acho que a queda de desmatamento de 49,5% na Amazônia e a queda geral aqui do PRODES de 22,3%, que a gente consegue levar para essa COP, assim como a correção da NDC que foi feita, mostra que o governo brasileiro e a sociedade brasileira estão totalmente compromissados aí com a mudança do clima e principalmente com o Fórum de Governança Multilateral e por isso esse respeito. Então, estamos trazendo o Brasil podendo chegar liderando pelo exemplo do que estamos fazendo, logicamente, no Brasil e participando ativamente com propostas, aí não só essa da missão 1.5, mas também vocês devem ter ouvido outras propostas, por exemplo, sobre floresta em pé, que o Brasil espera poder levar. Então, eu fico por aqui, me coloco totalmente à disposição, como eu falei, essa troca para a gente é muito, muito importante, então espero que a gente possa ter essa troca de uma maneira mais regular e já agradeço muito aí o Fórum pela organização. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Ana. Que bom, que ótima síntese você fez. Eu acho que agora as pessoas que estão participando, com certeza, estão inspiradas para tirar as dúvidas e fazer as perguntas. Eu já passaria para a Fabiana e para a Linda para saber se alguém já se inscreveu aí para fazer perguntas. Que a ideia, como o André falou no início, são perguntas rápidas para que haja, né, o máximo de tempo para essa interação e para que o máximo de pessoas também possam participar. Então, Linda, Fabiana, tem alguma inscrição já? Não, ainda não, Sérgio. A gente podia continuar, e aí, enquanto o pessoal está aí pensando que foi uma série de informações, a Ana Antônia trouxe muitas boas informações, então com certeza o pessoal está processando ainda. Vamos dar uma continuidade, assim que tiver a gente manda.
tá? Nós temos 88 pessoas, né, participando nesse momento, está bem representativo. Eu vi aqui que tem representações de todo o Brasil, de todas as regiões, o que é muito bom. E se as pessoas ainda não estão com perguntas, é porque a Ana Antônia foi muito esclarecedora aí na síntese, né? Mas certamente nós podemos aproveitar essa meia hora que falta para, enfim, conversar. Acho que o Lucon já está com uma pergunta e já cumprimento aqui o Lucon e mando super... Que bom te ver, Lucon. E queria também registrar, Ana, que o Lucon tem ajudado muito, né? Ele passou um tempo no fórum e tem uma boa experiência e tem nos ajudado bastante. O Lucon sempre ajuda muito, isso não tem nenhuma dúvida. Então, eu fico muito feliz de rever o Lucon aqui. Prazer, Lucon. Prazer todo meu. Olá, Ana, Sérgio, olá a todos, todas e todos. É muito bom estar desse lado aqui agora, muito confortável, né? Foram tempos difíceis, mas nós esperamos, o fórum está aí, firme e forte. Vocês testemunharam o processo e eu só tenho agradecimentos e elogios. Então, por isso eu vou direto ao assunto. Bom, a minha pergunta, ela tem como fundo uma certa preocupação com uma reindustrialização do Brasil, com uma economia que não seja só de produtos primários, produtos básicos. E nós sabemos muito bem, quer dizer, digamos, a fome que existe, a fome por água virtual, energia virtual, que fora do Brasil. E é muito tentador exportar produtos verdes, hidrogênio verde, outras coisas, SAFs, mesmo alimentos, né? Essa COP vai ser num país lá na Península Arábica. Então, a prioridade deles é segurança alimentar. Eles conseguem dessalinizar a água, eles conseguem produzir energia, mas alimentos é aqui que eles estão. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem a possibilidade da gente ter, não virar Taiwan, mas ter umas indústrias de silício de grau eletrônico, de trabalhar nossas questões fundiárias mesmo, para poder ter sistemas solares em terras próximas de centro de carga. E na hora entre os modelos teóricos e a prática, a gente acaba ficando com o CCS, BCCS, e o que corre solto são os combustíveis fósseis. Não vou nem citar aqui dentro do Brasil, porque todos aqui temos plena consciência de como está essa questão. Como é que a gente consegue virar essa chave para essa competitividade? Será que algum instrumento regulatório, né, uma taxação de carbono que o dinheiro não se desvirtue, não se perca, algo além do compromisso voluntário, algo além daquilo que anos depois a gente chama de greenwashing? Pergunta cumprida. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Lucon. Não, e você é uma das pessoas que mais conhecem esse tema, as negociações, sempre esteve super ativo sobre isso, e sabe quão é difícil ser muito criativo dentro das negociações, né? Eu acho que, em relação, você colocou duas perguntas que eu acho muito importante, e eu acho que o governo está muito alerta para isso. O presidente Lula já falou, a ministra Marina já falou sobre isso muitas vezes. O Brasil pode ser um grande provedor de soluções climáticas, não resta nenhuma dúvida, né? Temos aí as vantagens comparativas e transformá-las em competitivas. Mas a gente não quer ser um mero, eu não estou diminuindo esse papel, mas um mero exportador de commodities. A gente quer poder ser um provedor de soluções climáticas, assegurando que a produção aconteça no Brasil, para a gente poder ter essa nova capacidade de reindustrialização verde, chame do que quiser, sabendo que isso é o que vai determinar o que a gente já está vendo
tanto nos Estados Unidos como na Europa, mas também na China, aonde é um reposicionamento, não só olhando mitigação e adaptação, mas olhando a transformação do modelo de desenvolvimento. Temos essa possibilidade, vejo que o governo está muito alinhado em pensar um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil, que seja, sim, de baixo carbono, mas que seja também com uma transição justa e que seja também com a produção de empregos econômicos, sociais aqui no Brasil. Então, essa inserção do Brasil não pode ser, como você falou, simplesmente ajudando que outros países sejam menos carbono intensivo. Isso pode acontecer, mas o como vai acontecer é a gente produzindo também muito mais aqui no Brasil. Então, a valorização dessa transformação local é o que está guiando, acho que todo mundo, e acho que a transformação ecológica, a proposta ali da Fazenda, mostra bastante isso. E já coloco que uma das boas surpresas e felizes surpresas para quem estava entrando no governo, como vocês sabem, eu não estava no governo antes, é essa parceria que tem sido, principalmente, o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Fazenda, com outros ministérios também. Acho que o Ministério do Meio Ambiente tem trabalhado bastante ali com o mapa na área de agricultura, né? Então, acho que tem aí a possibilidade de se pensar um novo modelo de desenvolvimento, que eu acho que é absolutamente fundamental. Os perigos sempre existem, e acho que é isso que tem acontecido nas COPs. Todo mundo chega lá desconfiando de qualquer proposta que esteja na mesa, seja lá quem colocou, né? E aí a pergunta é: quem é que realmente está preocupado com o clima versus quem está somente preocupado com a sua competitividade? Eu sei que os países têm que se preocupar com ambas as coisas, não tem dúvida, mas a preocupação com o clima, e eu acho que o Brasil pode ter esse papel, porque começou a fazer isso agora com o desmatamento, né, na cúpula da Amazônia, é reconhecer: temos um problema. No caso do Brasil, começou com o desmatamento, temos um problema, esse problema é desmatamento, vamos reunir os países florestais aqui, vamos lidar com o problema. Não adianta esconder atrás do problema com uma peneira. E acho que o tema de combustível fóssil é um problema que ainda o mundo inteiro está se escondendo, como se, sabe, tem que falar sobre, tem que ter debate sobre. Eu sei que é hiper difícil, hiper complexo, mas não adianta a gente fingir que não está acontecendo, porque são responsáveis por mais de 70%, 75% do problema climático. Então, como é que a gente enfrenta esse grande problema que vai atingir a todos os países, consumidores e produtores? Ana, agora seguindo aqui a ordem, começaram a aparecer as perguntas naturalmente, né? Então, passar a palavra para o Brent. Brent, por favor. Tá. Bom dia a todos e todas. Primeiro, parabenizar o fórum e agradecer a participação da Ana. A minha pergunta vai um pouco na linha da primeira, que tem a ver com a questão de como colocar em prática uma transição energética justa, e que pode ser colocada na COP nesse sentido, né? E especialmente a questão de expansão de renováveis com responsabilidade socioambiental, né? A gente tem visto, no caso, por exemplo, na expansão muito acelerada de parques complexos eólicos no Nordeste, questões muito complexas em termos de desrespeito aos direitos de comunidades locais, inclusive comunidades tradicionais como quilombolas, questões relacionadas à biodiversidade, à gestão das águas e outros serviços ecossistêmicos. Então, a gente acha que é muito importante para fazer essa transição de uma forma certa, né? No caso da energia eólica, e evitar alguns erros que aconteceram, por exemplo, com grandes barragens, grandes hidrelétricas, também são vendidas como energia limpa, mas a gente vê que é muito mais complexo do que isso. Isso implica em ter instrumentos como rever a resolução do CONAMA a respeito do licenciamento de parques eólicos e a política do BNDES de financiamento, enfim.
E só um outro ponto que eu queria aproveitar, a importância dos planos nacionais de transição energética justa e elaborados de uma forma participativa. Nesse sentido, o Ministério de Minas e Energia, muito recentemente, iniciou esse processo de um plano, inclusive com a ideia de um Fórum Nacional de Transição Energética. Esse diálogo com a sociedade civil, com a academia, setor privado, o apoio de áreas ambientais do governo, como do MMA, no caso brasileiro, parece fundamental, inclusive para enfrentar a questão do petróleo. Se não tiver um plano de transição energética, é muito difícil falar sobre redução do petróleo. Aí eu queria ouvir um pouco suas ideias, inclusive o que pode ser levado para um fórum como o da COP lá em Dubai. Obrigado. Brent, que bom te rever também. Assim, o tema sobre transição justa, como você sabe, tem até um grupo de trabalho dentro dos debates agora que vão ter na COP, né? É um dos itens da agenda. O André próprio tem seguido bastante esse tema, depois pode complementar. E o tema ali colocado as propostas iniciais era que transição justa, o que é uma transição justa, né? E na proposta inicial era que ela só tinha a ver com os trabalhadores, quem trabalhava em carvão, agora passando para... E eu acho que o papel que o Brasil e outros países em desenvolvimento têm trazido é ampliar essa definição de transição justa para outras comunidades que não são trabalhadores, mas como você está colocando, desde indígenas, ribeirinhos, a população que também vai ser afetada por essas outras maneiras, seja de agricultura ou de energia. Então, como é que a gente, nesse grupo de trabalho que a gente espera que continue, já comece a delimitar, primeiro, o que é transição justa, de uma maneira mais ampla, né, para trazer a sociedade como um todo, que esse debate seja mais participativo, e ele tem que ter. Acho que aqui no Brasil a gente já começou esse debate um pouco da transição, né, justa, nesse plano, nos planos que a gente vai ter oportunidade de apresentar aí, talvez, não, já está fazendo, né? Mas no plano clima, que o Comitê Interministerial deliberou esses 8 de mitigação e 14 de adaptação, a gente já vem fazendo eventos participativos. O primeiro que fizemos era sobre transição justa, principalmente para ouvir exatamente as comunidades, e por razões óbvias, o tema que você trouxe, que é o impacto das eólicas onshore nas populações, foi o grande tema trazido por muitas das comunidades que tiveram nesses debates. Isso está muito no radar do governo. Tem um debate, como você mesmo sabe, dentro do CONAMA, de como é que a gente pode trazer. Tem uma nova câmara, né, dentro do CONAMA, que é a Câmara de Transição Justa, que começou pela primeira vez. Essa Câmara é nova, então eu sou, por acaso, a presidente agora dessa Câmara. A gente começou a trabalhar os temas que serão foco da Câmara de Transição Justa. Já tem aí uma proposta que esse tema seja um dos temas, que é trazer salvaguardas socioambientais para a questão do offshore eólico. Tem outras propostas na mesa, mas é isso, como você falou, a gente trazer isso para dentro do Brasil para a gente poder levar para fora. E em relação ao tema de combustível fóssil, que eu acho que é um tema que a gente, como eu falei, não dá para a gente não ter este debate. A proposta é o que é o debate no Brasil sobre esse tema, aonde ele está sendo debatido, qual é o fórum que esse debate acontece, qual é a opinião da sociedade brasileira, dos governos subnacionais, do setor privado, do governo federal, até para nos ajudar a ter esse posicionamento lá fora, né? Então, nesse momento, eu acho que o debate, infelizmente, na sociedade brasileira ainda não é tão maduro como a gente gostaria que fosse, e eu acho que globalmente ele ainda também não é maduro, mas tomara, e a gente vai fazer de tudo para que a gente
consiga ter um locus de debate nacionalmente e internacionalmente para que esse debate aconteça, porque ele é urgente, não resta nenhuma dúvida. Então, concordando aí com você em ambas as coisas, do eólica quanto aí do debate sobre o que é a sociedade brasileira, qual é um modelo de transição justa, envolvendo os combustíveis fósseis aqui no Brasil. Como é que ela se dá aqui no Brasil e como é que ela deveria se dar no mundo. Precisamos dessa conversa de maneira organizada. Ana, e só para fazer um complemento bem rápido aqui, para fazer as conexões com o fórum, as câmaras temáticas que o fórum está estabelecendo, né, está reestruturando, elas vão ajudar muito nesse processo, né, que inclusive nós estamos conectando as câmaras nacionais temáticas com as câmaras estaduais. Nós reunimos com 15 estados há 2 semanas, lá em Vitória, com a participação do governador Renato Casagrande, e a ideia é juntar, espelhar, né, as câmaras estaduais, as câmaras do Fórum Brasileiro, as câmaras nacionais e as câmaras que estão dentro do governo, porque aí você faz uma conexão bem direta com os temas e esse debate fica mais fluido, mais interativo, podendo o Fórum ajudar a levar as propostas da sociedade para o governo e também trazer as informações do governo, como estamos fazendo aqui agora, para a sociedade. Então, vai uma dica aí da gente criar, então, no fórum, esse debate, né, desse consenso aí porque eu tenho certeza que até dentro do fórum tem muitas opiniões, e para a gente vai ser muito, muito útil ouvir, debater juntos com o que é uma transição justa nessa área. Eu tenho certeza que o Ministério de Minas e Energia vai liderar ali com o Tiago, né, que está nessa secretaria, e a gente não tem debatido bastante, e acho que ele também vai ficar muito feliz de ter uma câmara específica para esse debate. Temos mais perguntas, secretária. Agora do Gustavo. Por favor, Gustavo. Bom dia. Me escutam? Sim. Prazer estar aqui, parabéns pela iniciativa. Eu falo aqui de Santos, Baixada Santista, estado de São Paulo. Uma cidade que desde 2012, 2013, tem um plano, tem um estudo, né, comparado com outras cidades, e um plano municipal de mudanças climáticas, porque já tem projeções dos impactos aqui. São 2 perguntas que eu gostaria que pudessem ser respondidas pela secretária Ana e pelo secretário executivo do Fórum, Sérgio. A primeira pergunta é sobre o ciclo orçamentário. No ano que vem, nós temos a chance de construir um orçamento, vamos dizer assim, nosso. Eu espero que seja participativo. Nós já tivemos o PPA, que foi um processo participativo, mas no ano que vem isso se torna assim, mais ainda detalhado. Uma nova oportunidade que se abre para que haja mais participação e a gente consiga construir um plano, um ciclo orçamentário que vai alcançar 2027 com cuidado para o tema da adaptação à mudança climática. Quais seriam a ação estratégica e o planejamento para que o ano que vem, onde vamos esmiuçar o orçamento federal, haja mais participação e cuidado com a questão da adaptação à mudança climática? A segunda pergunta é sobre essa coisa que a gente está vendo muito na imprensa, na mídia, em todos os quadrantes, sobre a atração de investimentos. Há uma busca, né, um anúncio constante para se atrair investimentos para o país. Ao mesmo tempo que se busca novos investimentos, também se renovam concessões estratégicas, num ciclo natural de renovação, de atualização de contratos. A minha pergunta é: qual é a ação estratégica e o planejamento que está sendo formulado para que investimentos tragam ou exijam, né, esse planejamento de investimento público ou privado, exija contrapartida para aspectos climáticos, notadamente adaptação. E nas renovações, por exemplo, outro dia eu compartilhei no fórum uma observação de uma filósofa, professora de filosofia, sobre a ausência de cuidado, de tratamento de uma determinada empresa de comunicação sobre o tema climático. Nós vamos ter que renovar concessões. Como o governo pensa na renovação de concessões estratégicas
exigir contrapartida e cuidado para adaptação à mudança climática. Para novos investimentos, como exigir nos contratos contrapartida e cuidado para a questão da adaptação à mudança climática. Isso exige, no mínimo, uma articulação muito grande com outras pastas que definem os modelos de contratação e definem ou determinam quais são as regras que bancos públicos e bancos BNDES ou os bancos de desenvolvimento, organismos multilaterais, fixarão para que o investimento seja efetivamente alocado. Essa pergunta se comunica também com a do orçamento público. Muito obrigado, era isso. Linda, se você preferir, até porque agora eu vi que tem um monte de mãozinha, se você preferir, a gente podia pegar umas 4, 5 e eu respondo todos juntos para a gente poder assegurar que eu escute todas, pode ser? Pode ser. Aí a gente entra aqui, então, na lista nossa aqui. Irene, por favor, você podia fazer... E aí eu peço para as 3 pessoas que levantaram a mão fazerem a pergunta, assim, bem diretamente, para a gente dar tempo de responder, dado o avanço da hora que a gente já está tendo. Por favor, Irene. Depois o Guilherme, depois a Sônia. Muito bom dia a todos, um prazer estar aqui. Eu falo do Paraná, Cascavel, no Paraná, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Participo também de algumas das comissões do Fórum Brasileiro. Sérgio, bom te ver aqui, Lucon também. Ana, né, que já nos vimos, não somos tão conhecidos, mas já nos vimos. Sou mais amiga do Sorrentino, porque sou da educação ambiental. É assim que eu me coloco, não é? E dentro do fórum, eu tenho trabalhado, né? O Sérgio sabe disso, e a gente tem buscado trazer este componente. Eu sou parte da Rede Brasileira de Educação Ambiental, já não sei desde quando, não é? Da CIEA Paraná também, e da construção da política de educação ambiental no Paraná. E agora, nesta semana passada, tivemos a Política Municipal de Educação Ambiental aqui. Então, Ana, eu vou tratar assim desse modo bem carinhoso, né? Que nos é próximo. Nós temos aí uma convicção e uma preocupação, e tenho expressado isso bastante, de que nós precisamos alcançar essas metas, e essas metas exigem mudanças. Mas como fazer isto? Como trazer esse enraizamento à sociedade brasileira e a todos os segmentos, incluindo não só os agricultores, não só as indústrias, mas também os gestores e as políticas públicas? Se a gente não tiver um componente forte de educação ambiental para as mudanças do clima, eu não vejo, como educadora da universidade há mais de 30 anos e em todos os segmentos, eu não vejo como fazer isto, porque as negociações são super importantes, mas como é que a gente enraiza isso no território, não é? Então, a minha pergunta é essa: como é que a gente pode fazer isso? O que estamos prevendo? Porque quando eu leio os documentos, às vezes eu até... No antigo documento, eu consegui colocar lá um item onde tinha esses nomes, mas agora a gente percebe muito pouco, e eu pedia, junto com a minha pergunta, como fazer isto, pedir o fortalecimento desta área, porque se a gente não tiver condições, não tiver recurso e não tiver isso de modo estruturante nos processos, nós não vamos conseguir. Então, as universidades, eu creio que tem muita gente boa, pode trabalhar, é um braço importante do Ministério, tenho dito isso ao Sorrentino e outros colegas que estão aí mais próximos, e a gente está pronto a abraçar, mas vocês precisam demandar a partir dos programas para que a gente possa trabalhar. Muito obrigada. Obrigada, Irene. Guilherme Lima, por favor, a sua pergunta. Obrigado, Linda. Bom dia, Guilherme Lima, aqui do Centro Brasil no Clima, falou aqui do Rio de Janeiro. Bom dia, secretária Ana, bom dia, Sérgio. Eu peço desculpas se a minha pergunta já foi endereçada antes, que eu estava em outra reunião, acabei entrando atrasado. Eu só, bem diretamente, queria saber se há alguma agenda do governo para a COP relacionada ao tema da taxonomia verde, se há previsão de apresentar o plano de ação para taxonomia sustentável, embora esteja mais na agenda da Fazenda, né?
esse tópico. E fica também a recomendação para o fórum, né, dentro do trabalho de acompanhamento das políticas do governo federal, e coordenado pelo Sérgio, para que esse tema seja também acompanhado. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Sônia? Muito obrigada. Bom dia, secretária. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Sônia Dias, eu sou especialista global em resíduos sólidos da rede internacional Women in Informal Employment Globalizing and Organizing, WIGO, e somos uma rede que conecta acadêmicos e também representação das organizações de base da economia informal. Eu trabalho com catadores há 4 décadas e como pesquisadora, ativista, e recentemente, inclusive, lançamos uma pesquisa de mapeamento de percepções dos catadores sobre mudanças climáticas e sobre os impactos que catadores, tanto cooperados quanto autônomos, estão já sentindo em relação aos eventos extremos. E a nossa revisão bibliográfica foi muito interessante, como que esse é um tema ainda invisível, sob o ponto de vista, inclusive, acadêmico, e a minha questão para vocês no sentido, assim, como é que a gente pode estar trazendo essa pauta da questão dos catadores de uma forma mais efetiva e consistente, no sentido de pensar concretamente linhas de financiamento que pautem a questão dos impactos que aqui no Brasil, né, concretamente, catadores têm enfrentado. Nossa pesquisa, por exemplo, os catadores identificaram, né, mais de 85% dos pesquisados identificaram impactos ligados às ondas de calor e, em menor medida, enchentes. E uma coisa que a minha experiência, e, é claro, os catadores, com a vivência deles, trouxeram, é a precarização da infraestrutura de trabalho, né, desses catadores, galpões, etc. Então, eu acho que esse é um tema que está muito conectado com o que foi mencionado antes, né, da questão da transição justa, questão da invisibilidade dessa pauta para além dos trabalhadores da área da energia. Então, estou trazendo aqui o tema, como é que a gente pode pensar efetivamente medidas que liberem recursos para infraestrutura sensível ao clima, que é algo extremamente importante para aqueles que são cooperados e atuam em galpões, mas também pensar a questão das políticas urbanas para os catadores que estão na rua e que são a maioria os trabalhadores da reciclagem de rua, já disse, a maioria não é cooperada. Como nós podemos pensar políticas urbanas para os trabalhadores de rua? Muito obrigada. Ana, acho que seria bom você responder, porque já entrou mais um monte de perguntas, então vamos responder essas e aí depois a gente vê se consegue responder as demais. Isso, eu acho que depois a gente faz mais uma rodada, depois eu acho que tem mais uma reunião aqui. Mas vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelas perguntas e acho que, de novo, é essa troca que para a gente é muito importante também. Então, por isso que eu pedi, quanto mais perguntas, é legal para entender, para dar coisas que a gente pode ir trazendo para o trabalho que a gente está fazendo. Em relação a toda a parte orçamentária e de investimentos que o Gustavo perguntou, Gustavo, você deve ter visto que nesse ano teve alguns passos nessa direção, né? Como você contou, o PPA, a gente acabou de ter uma reunião, um seminário muito legal com o Ministério de Planejamento e Orçamento nessa última semana, na quinta-feira, onde a ministra Simone Tebet e toda a sua equipe e a equipe do MMA fizeram juntos, e está sendo muito interessante trabalhar com eles, porque eles estão trabalhando de 2 perspectivas. Primeiro trazer o tema de mudanças do clima para o PPA, foi muito importante, a nossa equipe participou aí diretamente disso, e você deve ter percebido que no PPA tem, se não me engano, são 78, algo parecido, de indicador, de metas, mas quando as metas prioritárias que eles colocaram, que está lá no PPA, que são 5, das 5, uma é mudanças do clima e combate ao desmatamento.
Então, você vê o interesse de as mudanças do clima já serem um pilar do PPA. Foi a meta mais votada pela internet, então foi a meta que foi, quando perguntado aí pelo PPA de forma participativa, para as pessoas votarem quais eram as mais importantes, a mudança do clima ganhou lá em cima, o que é um sinal muito importante para dentro do governo em priorizar o tema de maneira transversal, e não só para o Ministério de Meio Ambiente. E eu acho que é exatamente aí que a gente está trabalhando. Então, no PPA, agora tem um marcador, que é mudanças do clima, aonde cada gasto do governo, né, que a gente tem que ir lá colocar como é que esse gasto está alinhado lá com os marcadores do PPA, pela primeira vez a gente vai ter esse marcador dos temas climáticos, então emissão e adaptação ali colocados. Então a gente achou que esse é um primeiro grande passo. E, como vocês já devem ter ouvido milhões de vezes, para a ministra Marina, a coisa mais importante é como é que essa pauta vira transversal. E a gente já está vendo isso no governo. Pauta de clima, por acaso eu sou a secretária de Mudanças Climáticas, mas o tema de mudanças climáticas está espalhado, quando você vê lá no PPA, são 23 ministérios que têm ações relacionadas direto ou indiretamente a meio ambiente e clima. Então, não é uma atribuição só deste ministério, está ali colocado de maneira transversal. E acho que isso é o mais importante, porque, obviamente, não depende de um ministério. Tem que estar em todos os ministérios, e a cobrança em todos os ministérios, e acho que a gente já começou no PPA, obviamente, o plano de transição ecológica, eu já falei, agora no plano Safra já teve o início deste ano de trazer o ABC+, os critérios do ABC+, especificamente para o Safra como um todo. A gente já está tentando trazer isso para dentro do orçamento, o PAC, né, que priorizou municípios vulneráveis à mudança do clima, são 7 critérios que o PAC usou, e um deles é a vulnerabilidade climática, pela primeira vez também, para definir que municípios vão receber mais ou menos ajuda. Então, é isso, como é que você traz a perspectiva climática para dentro de todos os programas do governo federal. Essa é o desejo. E a mesma coisa para o financiamento, como você colocou. Então, assim, no BNDES, a gente tem conversado muito com o BNDES, eles vão até lançar agora na COP esse arco do reflorestamento, que é um grande programa, mas como é que você traz, através da taxonomia que foi perguntada ali pelo Guilherme, né? Pelo Guilherme Lima, e já respondo o Guilherme. Guilherme, certamente está dentro do Pavilhão Brasil, vai ter um debate sobre taxonomia. Eu não me lembro bem qual é o dia, qual a hora, mas se você olhar entre as 120 painéis, eu lembro que taxonomia era um deles, e a taxonomia que está em consulta pública é fundamental para que todos os investimentos comecem a fazer essa mudança. E aí eu acho que já tem alguns indicativos. O Brasil tem colocado os títulos soberanos verdes agora para... que conseguimos 2 bilhões de dólares que vão para o Fundo Clima, ali a adaptação tornou, são 6 eixos, né, do plano do Fundo Clima, esse que era 400 milhões, agora vai ser 10 bilhões e 400 milhões. E a adaptação é um dos grandes eixos que está sendo colocado. Então, a gente está tentando fazer com que os investimentos vão acompanhando esta mudança. Já está no Fundo Clima, já está em algumas áreas ali no BNDES, quando eles dizem que não vão mais emprestar dinheiro para quem não tem aí o seu CAR validado, já entrou também no Banco do Brasil, no PAC, agora com a Caixa, a gente já está tentando fazer esse alinhamento, e é essa a esperança, que esse alinhamento tem que acontecer. Irene, educação ambiental, eu tenho conversado bastante com o Marcos Sorrentino, que é uma referência nesse tema, e concretamente, eu acho que a gente, na secretaria, fez uma parceria muito legal aí no departamento do André com a ENAP,
para fazer a formação, pelo menos de servidores públicos. Então, vai ter um curso dentro da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, então, para todos os servidores, nível municipal e estadual, sobre mudanças do clima. Mas eu também... E vai ter a conferência de educação ambiental para jovens e crianças, como você deve estar acompanhando o ano que vem, essa grande conferência que não estimula, imagino que você está aí trabalhando bastante para isso, e o tema escolhido é mudança do clima. Então, esses são uns primeiros passos que a gente tem que colocar, que é a conferência, a coisa da ENAP. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, e você e Marcos Sorrentino estão absolutamente certos, é que a gente precisa trazer a área de educação como um peso para o tema climático. Isso é fundamental, porque não terá transição ecológica se a gente não trouxer a área de educação. A gente precisa, não só, obviamente, na área de pesquisa, temos, né, na CAPES a Mercedes Bustamante, que é uma pessoa que vem da área de clima, obviamente, mas a gente tem que trazer, e eu diria, assim, principalmente para os jovens segundo grau, para os cursos profissionalizantes. Então, isso a gente tem conversado com o Ministério de Educação e a gente vai precisar muito da ajuda de quem está trabalhando o tema de educação ambiental. Acho que isso pode ser ainda maior e mais visível, tendo, por exemplo, um plano clima para a área de educação. Vamos pensar nisso e talvez uma câmara técnica, de novo, dentro aí do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, vai dar o gás que o governo precisa para formalizar isso. Guilherme Lima, já mencionei, e Sônia, sobre resíduos sólidos. Os resíduos sólidos, aqui no Brasil, tem sido a pauta do secretário Adalberto Maluf, lá do Ministério de Meio Ambiente, que tem liderado. A gente tem trabalhado muito com os catadores, mas dentro do plano de adaptação e de mitigação, a gente vai ter um plano de mitigação especificamente para resíduos e um plano de adaptação especificamente para resíduos, onde o tema dos catadores, obviamente, vai ser o foco ali muito do debate. Internacionalmente, o tema dos catadores ainda não entra, mas o tema que eu acho que ainda não tem o lugar que deveria ter, e quem está pressionando para que tenha é a China, é o tema de economia circular. Tem propostas especificamente da China para que o tema de economia circular tenha um peso maior nas negociações internacionais. Até agora, não tem recebido apoio da maioria dos países. O Brasil tem até apoiado essa proposta da China, mas eu acho que ainda precisa de ainda mais apoio para que a economia circular ampla, e aí os catadores dentro disso, se torne um tema mais estruturado no debate global. Respondi rápido, porque eu quero também tentar responder pelo menos um pouco as outras perguntas. Ana, e só complementando, tem 3 câmaras do fórum que tratam desses temas, né? De economia circular, que inclusive conecta com a transição ecológica, o plano da transição ecológica tem ali um eixo, né, de economia circular. O que o Gustavo perguntou está alinhado com a finanças sustentáveis, que também é uma das câmaras alinhada ali, conectada com o eixo da transformação ecológica do Ministério da Fazenda. E o que Sônia, aliás, eu já falei o que Sônia falou, e o que Irene também falou sobre a educação climática, tem uma comissão, aliás, uma das mais representativas, que já nasce com mais de 70 instituições sendo signatárias da criação dessa Câmara. É muito importante. Irene é uma das pessoas mais ativas nesse processo. Então, essas câmaras vão ser muito importantes para essas discussões. E eu acho que agora que as câmeras, né, já foram colocadas e já estão ativas, a gente tem que fazer a ligação das câmeras com os planos setoriais que estão aí começando. Então, acho que esse é o próximo para o próximo ano, a gente assegurar que cada câmara vá falando com cada plano setorial para a gente entrar na concretude das propostas, né? Então, eu acho que agora que temos planos setoriais de mitigação e adaptação do lado do governo federal e as câmeras dentro aí do fórum, a gente tem que assegurar
agora reuniões entre ambos os lados para a gente poder avançar juntos. Ótimo. Secretária, ainda tem disponibilidade para mais 3 perguntinhas? Temos sim, vamos lá. Eu estou falando aqui que eu vou atrasar um pouquinho para a próxima, mas vamos lá. Então, tá bom. Por favor, rapidamente, então, na sequência, Fabian, Cleiton e Mauro, por favor. Isso, vai passando e eu vou conversando. Bom dia, eu sou Fabian. Parabéns pela iniciativa e essa abertura para essa discussão, acho que isso é muito importante. Eu atuo junto ao BMV Global, que é uma empresa que gera projetos de preservação e conservação florestal e, através deles, os chamados créditos de sustentabilidade, que é uma forma de colocar valor à floresta preservada, né? Então, trazendo valor e tornando ela numa atividade econômica. E aí, o meu ponto é, as discussões das COPs, a gente acaba sempre se concentrando muito no artigo 6º do Acordo de Paris, mas o Brasil, acho que o nosso grande potencial talvez esteja mais ali no artigo 5º, né, quando a gente começa a falar dessa preservação e tudo mais, né, que acho que o nosso grande valor está nas florestas, que sempre é tão questionada. E além dessa discussão de levar, né, os dados de redução de desmatamento, que são importantíssimos, se o governo tem alguma proposta específica ou de projetos nesse sentido, de colocar mesmo valor e mostrar, né, já que se cobram tanto a preservação da gente, então a gente mostrar, ó, nós temos florestas e elas são uma atividade econômica e que o Brasil possa ser remunerado por isso, né, porque é uma preservação que traz a questão da conservação dos estoques de carbono, mas todos os serviços ecossistêmicos que uma floresta fornece aí que são os recursos naturais necessários para qualquer atividade e serviço prestado. Obrigado. Ok. Cleiton? Ok, obrigado. Bom, parabéns pela iniciativa, secretária Ana Antônio, Sérgio Xavier, os colegas todos aí. E, bom, o tema da mudança climática, ele é realmente talvez o mais que necessita de uma visão transversal, não só de governo, mas de sociedade, né? Como já foi colocado aqui, passa pela educação, passa por capacitação, passa por os vários esferas de governo, etc. E aí, mas tem 3 pontos que eu gostaria, se a secretária pudesse comentar. Fala-se muito do desmatamento e ele é central. Talvez o consenso maior que a gente tenha em nível nacional e internacional, no caso do Brasil. Mas tenho ouvido pouco ainda, com clareza de objetivos, de metas, etc., embora outras agendas internacionais, como o COP15 da biodiversidade, os ODS, etc., também cruzam e contribuem nesse sentido. Tenho ouvido falar um pouco sobre a parte da conservação em si, áreas protegidas e outras medidas, assim como e especialmente da restauração. No caso, eu sou, inclusive, da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o programa MAB da Unesco, participo da Comissão Mundial, mas ainda acho que o tema da restauração não foi suficientemente focado, queria ver como estaria isso. Segundo, na questão urbana, né? Nós temos aí, se nós não chegarmos na questão dos municípios, dificilmente todo esforço de adaptação poderá ter sucesso. E muitas vezes os municípios têm, inclusive, às vezes interesse, mas falta capacitação, falta políticas de estímulo, falta direcionamento de políticas em termos de recursos, etc., nesse campo. Então, e também eu acho que necessariamente uma visão das SBNs, das soluções baseadas na natureza, repensar o planejamento urbano, como tratar isso. E então, eu acho que esses pontos, se pudesse comentar, reforçando aí a necessidade da questão também da educação e trazer à sociedade. Tem que ser um plano, mais do que governo, mas um plano nacional, né? Precisamos redesenhar tudo. Então, sabemos da complexidade, mas
pudesse comentar esses 2 pontos. Obrigado. E temos o Mauro também, que tinha levantado a mão, por favor. Olá, pessoal, bom dia a todos. Acho que boa tarde, né? Ana, um prazer revê-la. Acho que você não lembra de mim, mas eu fui campaigner do Greenpeace, você era nossa membra lá do board, né? Que bom te rever. E estive com você agora aqui no Rio, falo do Rio de Janeiro, mas quando ia falar com você, 2 pessoas me abordaram para falar da Agenda 2030, e como estava tarde, você foi embora. Mas fico feliz, a gente vai se encontrar na COP. Eu sou Mauro Pereira, sou biólogo, sou diretor executivo da ONG Defensores do Planeta aqui no Rio, e também, desde o ano passado, fui eleito ponto focal da América Latina na questão ambiental no PNUMA, Ana. E a minha pergunta, eu queria perguntar a você 3 coisas importantes. A primeira é que a cidade do Rio de Janeiro, você sabe, a gente tem um plano de desenvolvimento sustentável e ação climática. Eu participei ativamente da construção, e é um plano amplo, né, e moderno, né, ele já dialoga com a Agenda 2030 e também com o Acordo de Paris. E eu queria exatamente debruçar, Ana, acabamos de voltar do Fórum de Ministros e Ministras de Meio Ambiente da América Latina e o Caribe, do PNUMA, onde eu lá estive cobrando exatamente essa ambição maior da questão da educação ambiental e climática, e aprovamos lá, Ana, um documento de todos os países, liderado pelo ministro de Meio Ambiente do Equador, o documento raiz, que eu chamo da educação ambiental. Eu também sou parte da REBEA, da Rede Brasileira de Educação Ambiental, junto com a Irene, com a Jaqueline, que está aqui. E aí, a minha pergunta é como que o Brasil chega, Ana, nessa COP, porque é um tema que eu acompanho desde a COP 21, com a educação ambiental ou educação climática, né? A gente trabalha aqui nas comunidades do Rio de Janeiro, a gente tem inclusive um polo, Ana, o primeiro polo de Juventude ODS, aqui na cidade do Rio de Janeiro, dentro de uma escola, uma área bem carente, com o IDH baixo, em Santa Cruz, aqui no Rio, onde tem 2.000 jovens atuando com isso. Então, como é que o Brasil chega, ou como que o Brasil traz e vai trabalhar esse tema da educação climática, que está previsto no artigo 12 do Acordo de Paris? Como que o Brasil atuará na questão dos ODS, por exemplo? A gente tem um ODS específico para isso. Eu venho atuando aqui no Rio e também em espaços da ONU, né? A gente teve agora a cúpula global dos ODS em Nova York. Como que o Brasil chega na COP também, falando do ODS 13? E, por último, como é que a gente pode levar, ou melhor, enraizar isso, Ana, no chão do Brasil, né? Eu estive rapidamente conversando com a Marina, com a ministra Marina, não pôde ir ao Fórum de Ministros, mas o Capobianco estava lá, então eu fiz essa pergunta a ele, né? Porque a gente precisa chegar a um consenso e trabalhar o artigo 12. Então, como é que a gente chega? E vai ser, Ana, tema, já faço um convite a você, isso será tema da próxima UNEA, Assembleia Ambiental da ONU, que vai acontecer do dia 26 ao dia 1º de março, lá em Nairobi, na sede do PNUMA. A gente vai voltar lá, chancelado pela ministra de Meio Ambiente do Marrocos, que está secretariando a Assembleia, e com o ministro do Equador. Eu fiz essa proposta, Ana, ao ministro Juan Cabandia, da Argentina, propus a ele uma criação de um GT, um grupo de trabalho técnico de educação ambiental e mudanças climáticas. Ele aceitou, porém, agora com a mudança do governo argentino, né, seria composto pelos ministros de meio ambiente do Mercosul, que, aliás, vamos ter agora uma reunião aqui no Brasil. Então, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Ele logo aceitou e ficou de desdobrar isso com a ministra Marina Silva. Mas vamos aguardar as mudanças com a eleição de Milei na Argentina. Então, seria isso. Como que a gente chega lá? Vou estar lá, depois a gente pode trocar figurinhas lá na COP. Como é que a gente trabalha esse tema da educação climática? E, Sérgio, fiquei feliz de ter essa Câmara, queria ver como participar. Eu acho que surgiu uma possibilidade de participar pela REBEA, mas também queria divulgar isso para os meus amigos aqui no Rio e em outros estados, que a gente vem atuando com educação em mudanças climáticas. Esse é um tema importante, Ana, principalmente para quem trabalha com comunidades. Mauro, eu agradeço a pergunta. O pessoal está ficando meio histérico aqui, que eu estou super atrasada para outra reunião. Eu vou responder essas 3 perguntas, mas eu acho que é muito importante essa conversa. Então, pedir para o André, que está aqui conosco, que é o nosso diretor da área de governança, se tiver outras perguntas, assim, complementar o que eu falei, aproveitar e já complementar, aprofundar algumas das coisas que eu falei por cima,
E já pedi para o Sérgio, daí a gente marcar depois da COP, Sérgio, mais uma dessa, para a gente até poder comentar da COP. Mas, infelizmente, não tenho mais tempo para ficar um pouco mais tempo aqui. Mas, Fabiana, eu acho que, em relação ao que foi colocado, a gente também tem essa preocupação, que todo mundo só fala do artigo 6 e quase que o artigo 5 meio que abandonado. O artigo 5, para quem não está acompanhando assim com lupa, é um artigo, é o RED+, é o que fala por pagamentos por resultados, né? Pagamentos por resultados, o que é ótimo, né? Porque mas é resultados ao combate ao desmatamento. Mas ainda a gente acredita que não tem, e talvez devêssemos colocar, e estamos levando essa proposta para o G20, Fabiano, que é pagamentos por serviços ecossistêmicos, porque não é o único serviço ecossistêmico, não é carbono. Carbono é importante, é fundamental, mas tem muitos outros serviços ecossistêmicos que as florestas em pé nos dão. Água, ar, oxigênio e muitas outras coisas. E reduzir os serviços florestais simplesmente a carbono infelizmente, é muito pequeno, né? Então, a ministra Marina fez questão, está colocando para essa COP agora, a gente vai levar um instrumento para pagamento de floresta em pé, das florestas tropicais, e vamos no G20, se você vê lá as prioridades do Ministério do Meio Ambiente, a prioridade maior é esta de a criação de um instrumento para serviços ecossistêmicos. Como é que a gente cria um PSA, né, um pagamento de serviços ambientais global? O que significaria isso? Como fazer isso? Não é uma tarefa simples, mas a gente acha fundamental e vai ser ótimo que você participe aí com você, Linda, e outros que estão desta conversa. Então, a gente quer muito esse pagamento de serviços ecossistêmicos para além do carbono. O carbono já está meio contemplado, né? Cleiton, sobre áreas protegidas, né, que foi colocado aqui no Ministério do Meio Ambiente, essa pauta está ali com a secretária Rita Mesquita, que você deve estar tendo algumas interações ali com ela. Dentro da secretaria dela, o que está sendo pensado é o novo Planaveg, né, que é uma área muito importante, que já tem um processo participativo que eles estão trabalhando, diversos eventos aí para o novo Planaveg, que a gente espera que seja bastante ambicioso para a área de restauração e áreas protegidas. Então, eu ia te convidar para fazer aí parte desse debate, que a Fabiola, que é diretora na Secretaria de Biodiversidade ali com a Rita, está liderando, e não sei se tem aí uma câmera técnica, mas senão a gente faz a ligação já com a Fabiola, que está liderando essa área. E a mesma coisa com a área urbana ali dos municípios, e talvez o André possa contar um pouco mais, né, André? A gente acha que a gente precisa avançar muito nessa governança climática entre municípios e estados, que ainda não tem um lugar certo, né? Não tem um debate assim, formatado, apesar de muitas e muitas redes nessa área, mas no debate com o governo federal. Então, tem algumas ideias ali, o Conselho de Segurança Energética, de Segurança Climática, o CONSEC, que a gente está chamando, aonde vai a ideia se formalizar um pouco mais. Agora, uma das coisas que a gente está vendo, e aqui no Brasil, que tem a ver um pouco com educação ambiental, infelizmente, o ser humano só aprende meio pela dor, parece, né? Assim, a ciência está berrando nos nossos ouvidos, mas é o que a gente está vendo agora das inundações, das secas, que está fazendo a sociedade se mobilizar um pouco para isso. E eu acho que está no momento certo, e aí já respondendo um pouco o Mauro, também, dessa área, nessa COP, priorizou-se de trazer os ministros de saúde para a COP, né? Então, o presidente da COP convidou todos os ministros de saúde para esta COP, e a nossa ministra da Saúde, obviamente, estará lá. Talvez numa próxima COP, ou na COP 29, ou na nossa próxima COP, na COP 30, em Belém, a gente possa convidar os ministros de educação
para fazer parte desse processo, pensar aí numa coisa robusta para levar para a COP30 nessa área de educação. Talvez seja aí uma meta para nos colocarmos todos, conversar ali com o Ministério de Educação, com o ministro Camilo e sua equipe, para ver o que podemos, como Brasil, levar para a COP30 nesta área. E talvez, Mauro, o que você já colocou ali na reunião do PNUMA, que teve no Panamá, que o Capobianco fazia parte, se você puder mandar essa proposta para a gente, e a gente daí tenta ver, encaminhar internamente também, mas pensando já algo para juntos levarmos aí para a COP30. Peço mil desculpas que vou ter que sair correndo, mas realmente me coloco à disposição para próximas conversas e peço para o André aí continuar essa conversa com todos. Sérgio, Linda, muito obrigado aí a todos. Obrigada. Ana, nós que agradecemos a você, foi super produtiva essa conversa, muito ágil, muito representativa, né? Tivemos muitas perguntas, então, muito obrigado. Corra para a sua nova reunião, boa viagem lá para Dubai, e a gente vai interagindo, já fica aqui planejado uma reunião pós-COP para a gente fazer um balanço e definir as ações, e até lá essas câmaras já vão estar mais bem consolidadas. Tem várias pessoas aqui presentes, inclusive, eu não vou citar aqui para não tomar mais tempo, mas, enfim, estão sendo mas só reforçar a muito importância do fórum para o Ministério do Meio Ambiente, para a Secretaria de Clima. É muito, muito importante o trabalho do fórum e a gente está de portas abertas para essas interações quando for necessário e através dos grupos de trabalho e dos planos setoriais. Acho que vai ser uma maneira da gente caminhar juntos. Obrigado. A gente se vê em breve. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ana. Você, a Andréa, toda a equipe, a ministra Marina Silva, muito obrigado. Obrigado, Ana. Sérgio, acho que eu vou tentar responder algumas coisas também aqui, complementar a Ana, se eu puder. Tem mais claro. Tá saindo. A gente atingiu um pico aqui de, se eu não estou enganando, 96 pessoas, estamos com 61 agora, mas, enfim, quase 100 pessoas. Foi muito boa essa primeira reunião, então, queria agradecer sua mobilização, de todos que participaram. Eu espero que a Ana tenha conseguido... A gente nunca consegue atingir todos os objetivos, mas, pelo menos, em parte, ou boa parte das expectativas tenham sido atendidas aí de todos vocês. Vou tentar pegar pontos bem rápidos aqui da transição justa, só reforçando aquilo que a Ana comentou, né? Esse tema está começando agora, em termos de negociação na convenção, mas a gente já conseguiu, de alguma forma, dar uma visão nessa discussão da montagem do grupo de trabalho, do programa de trabalho da UNFCCC sobre Just Transition, que incorpore não apenas a questão da requalificação profissional, que é uma visão que estava mais predominante até então, mas também que seja uma visão que coloque as pessoas no centro da agenda, de redução de desigualdades, redução de gaps entre países, aumento de resiliência. Então, acho que isso, nos textos que estão circulando, e que a gente deve ter algum output, algum resultado nessa próxima COP, isso já deve estar sendo concretizado, deve estar sendo materializado, e foi uma posição que o Brasil, em junho, lá em Bonn, construiu, sobretudo com os países do G77. A transição justa também está no nosso plano clima. Se vocês olharem a resolução do SIM, que desenhou o que vai ser o plano clima, tem uma estratégia de mitigação, tem uma estratégia de adaptação e tem uma estratégia transversal, em que transição justa está sendo colocada lá como um dos elementos a serem discutidos nessa estratégia transversal, que ela não permeia só adaptação ou só mitigação, mas todos os planos setoriais precisam se dedicar algum tempo sobre isso, incluindo a energia, que foi o tempo aqui. Nesse plano clima também foi falado, acho que o Gustavo comentou sobre a questão de financiamento, de orçamento, também meios de implementação estão sendo pensados. Então, acho que isso é muito importante a gente ter consciência de quanto é que vai custar o plano clima por setor, né? Sejam os 8 setoriais de mitigação, quanto os 14 de adaptação. Então, os meios de implementação, na verdade, eles vão fazer um trabalho anterior, que é discutir quanto que vai custar cada plano setorial. Hoje a gente não tem esse número, a gente tem alguns esforços setoriais, mas de maneira agregada. Quanto que custaria a implementação da NDC? A gente fez um esforço
oficial de governo em 2017. Acho que alguns dos senhores lembram desse trabalho que o BID fez com a então Secretaria de Clima e Florestas, algo como 900 bilhões de reais, desculpa, até 2030, para chegar no 1,2. Esse número, obviamente, somente com a inflação já passou de 1 tri. Né? Então, a gente precisa agora desagregar esse número para saber o quanto é que vai custar aquelas ações. Senão, um plano sem magnitude financeira, magnitude econômica, a gente acaba sendo apenas um plano de boas intenções e não vamos conseguir implementar. Então, acho que esse é um esforço também que, no Plano Clima, nessa atividade de implementação, vai ser trabalhada. Eu acho que a questão financeira também, a questão econômica, ela já está sendo endereçada. A Ana comentou sobre o plano de transformação ecológica, sobre a taxonomia. Realmente existe, Guilherme, a previsão de que seja lançada, pelo menos também tem essa informação, assim como vocês, mas não sei se isso está confirmado, porque houveram muitas contribuições na consulta pública, então o Ministério da Fazenda e os coordenadores estão organizando isso agora, na última semana e nessa semana, para que dê tempo disso ser apresentado na COP, mas eu não tenho essa informação ainda oficial se está confirmado, tá? Mas a intenção era essa. Mas eu falava que não é só taxonomia, e títulos soberanos também está sendo, um tema que a secretária comentou, mas eu chamo a atenção também do papel dos reguladores do sistema financeiro, Banco Central e CVM também estão trabalhando, vêm soltando resoluções importantes nessa linha de fundos, do que é fundo ESG, enfim, são vários movimentos de diferentes atores do governo que também estão tentando aumentar esses fluxos financeiros e de capitais para a ação climática, tanto para mitigação quanto para adaptação. Esse, inclusive, recurso, talvez, do meu ponto de vista, é talvez o maior desafio que a gente tem, não só o Brasil, mas outros países também possuem para implementar suas ações. Outro ponto também em recursos, mas não recursos financeiros, são recursos humanos. A secretária comentou aqui sobre as iniciativas que a gente está tentando estruturar. Capacitação, formação e educação também é um eixo da estratégia transversal do Plano Clima. Então, como foi comentado pela Irene e por outros aqui, isso já está sendo endereçado, a gente já está com esse senso de urgência e essa consciência aqui, isso é muito importante. A gente, quando fala de fazer um planejamento climático, uma política climática, não é só o governo federal, são os governos subnacionais, os municípios e os estados, eles também precisam ter construir capacidade nessa agenda, e o setor privado também vai precisar construir. Então, a gente está tentando estruturar uma série de ações que já constam no Plano Clima, mas também de maneira bilateral. Por exemplo, foi citado o acordo de cooperação com a ENAP, em que a ideia é que a gente use alguns dos recursos do nosso novo programa de mudança do clima, o POMUC, da GIZ, o POMUC fase 2, tá? Que vai iniciar a implementação a partir de junho ou julho do ano que vem. A gente submeteu o projeto à avaliação dos alemães agora, mas se tudo der certo é que parte desses recursos, um componente seja para a construção de capacidade, para estados, municípios e governo federal, e que também a gente ajude, de certa forma, a criar multiplicadores de diferentes conhecimentos que precisam ser aplicados no setor privado. Então, a gente não vai capacitar o setor privado, mas ajudar também o setor privado com a formação de multiplicadores. Então, tudo isso a gente está pensando. Eu acho que falta esse diálogo, a gente precisa estreitar esse diálogo com as universidades também, porque é um ponto super relevante. Já conversamos com a professora Mercedes, da CAPES, enfim, para a gente também avançar com essa outra frente de capacitação e formação profissional. Eu acho que seria isso que eu queria complementar, secretária. Não sei se passou alguma coisa. Bom, a questão do CONSEC que ela comentou, então, como ela bem disse, né, a gente tem e existem também avaliações sobre isso na sociedade, na academia. A gente tem uma estrutura de governança hoje, uma política nacional, que ela está muito assentada no governo federal e não tem o eixo do subnacional. Se é uma política nacional, ela precisa estar dialogando, ela precisa estar tendo essa discussão de federalismo climático também, envolvendo outros atores governamentais que não federal. Então, para isso, e também para ouvir, não apenas os subnacionais, mas discutir com a sociedade civil, com o setor privado, que também vai ser super importante, sobretudo nas ações de financiamento, no apoio. A gente não consegue financiar nossas ações apenas com orçamento público, essa é a grande verdade. A nossa capacidade fiscal ela acaba nos limitando nisso.
Então, vai ser importante todos esses stakeholders, todos esses atores estarem participando de um diálogo estruturado. E, para isso, a gente está pensando nesse Conselho Nacional de Segurança Climática, que seria um conselho multinível de governança climática. Então, a gente teria, então, sim, fazendo a parte da coordenação intragovernamental do governo federal, que é o que está colocado hoje, mas esse CONSEC ele se acopla e ele fecha aquilo que a gente hoje percebe como uma grande lacuna, que é essa discussão de federalismo climático no Brasil. Acho que isso não existe ainda. A gente teve uma ação, uma iniciativa lá atrás, alguns de vocês vão lembrar, o Núcleo de Articulação Federativa para o Clima, né, entre 2012, 2013, 2014, entregou alguns resultados interessantes, sobretudo em inventários organizacionais, mas isso não seguiu para frente. Então, a ideia agora é a gente ter alguma coisa estruturada, com a participação de todos, para que a gente possa consolidar isso na governança. Então, eu fico aqui, agradeço mais uma vez a participação de todos. Sérgio, acho que tem alguns encaminhamentos, né, já, a gente tem essa discussão de transição justa também no fórum. Os GTs começaram a funcionar, está faltando apenas a instalação do GT de mercado de carbono. Convidamos na última semana tanto o Sérgio Xavier pelo fórum quanto a Rede Clima pelo professor Marcel para participar do GT de instalação da PNMC. O GT da Política de Clima é um GT que o objetivo dele é preparar um anteprojeto de lei para revisar a Política Nacional de Mudança do Clima, como os senhores estão acompanhando todas as discussões. É uma lei de 2009, precisa ser atualizada por diferentes motivos, desde o conceito até alinhá-la ao que tem de mais novo em termos de política climática internacional, ao Acordo de Paris. Então, a ideia é que a gente tenha uma lei climática moderna, alinhada com o seu tempo, né? Então, por isso a gente instalou esse GT, que teve a participação do Sérgio e também da rede, e ali vai ser um canal importante para a gente estar dialogando com vocês também, ouvir também, quando a gente for discutir pontos importantes da lei de clima, qual seria, por exemplo, a contribuição do fórum para cada um desses pontos. Então, a gente vai ter vários momentos de conversa com vocês, sobretudo depois que a gente tiver já o rascunho dessa lei. Eu acho que é importante também a gente pensar nessas formas de diálogo com vocês para frente, sabendo que isso, depois que o GT terminar o trabalho, ele vai subir para o SIM, e aí imagino que ou o caminho seja um projeto de lei revisando a política de clima, ou tentar colocar isso no Congresso Nacional de alguma forma, porque há outros projetos de lei já em andamento discutindo o tema, mas certamente não vão faltar espaço para a gente dialogar sobre a Política Nacional de Mudança do Clima. E sobre os GTs de mitigação e adaptação, eu acho que vocês também já estão acompanhando, dentro dos seus interesses, o que o governo já está começando a fazer, os grupos já foram instalados. Enfim, eu acho que tem muito trabalho para fazer e, como a secretária falou, o Sérgio falou, a gente não consegue fazer isso sozinho, vamos ter que fazer isso a muitas mãos, usando as institucionalidades que a gente tem, o Fórum, Rede Clima, Futuro CONSEC, porque é um trabalho que, para ter legitimidade, a gente vai precisar estar conversando com todo mundo. Muito bom, André. Eu acho que as perguntas todas foram respondidas. Não sei, Linda, Fabiana, se tem alguma pendência ainda aí para a gente concluir. Tem mais alguma pergunta? Tem uma última pergunta e tem também uma sugestão que foi deixada aqui pela Karen Thalita. A sugestão, André, seria de ter uma maior interação entre a NPA e as partes lá na COP. Então, ela gostaria que, se vocês puderem criar briefings diários e frequentes em relação às negociações, de forma que o pessoal que estivesse lá pudesse estar interagindo. Essa foi a sugestão da Karen. E tem uma última pergunta do Luiz Bernardo, que ele coloca da seguinte forma: a pergunta dele decorre do fato de que atividades primárias de beneficiamento e de transformação de matérias-primas são, via de regras, mais intensivas em emissões de gás de efeito estufa e ou consumo de energia.
Já as atividades mais nobres de transformação de materiais, que só podemos ampliar com pesquisa e desenvolvimento, ainda que agreguem emissões adicionais, têm a vantagem de trazer melhores resultados custo-benefício, considerados pontos de vista climático, econômico e social. Então, quais são as estratégias possíveis de médio e de longo prazo deste e dos próximos governos para agregação de valor aqui no Brasil a várias de nossas matérias-primas básicas, hoje exportadas quase que em estado bruto e com baixo valor agregado? Então, são essa pergunta e esta sugestão da Karen, tá, André? Não sei se você quer responder agora, como é que você quer fazer em função até do tempo. Não, posso tentar responder. Não sei se vai ser suficiente a resposta, mas, enfim, em relação a essa última questão de agregar valor, de aumentar, dar maior densidade para o PIB brasileiro, sobretudo na parte industrial, na economia secundária, né? Fala muito da economia primária. Eu acho que já existem iniciativas que estão pensando sobre isso. Você tem o próprio Plano de Transformação Ecológica, que tem um pouco dessa veia também de fortalecer as cadeias produtivas locais. A estratégia de neoindustrialização do MD, que também está trabalhando isso. O próprio Plano Clima também, de certa forma, em alguns setores, pensa isso. E faço votos aqui também, reforço, desculpa, o que já foi dito antes. Eu acho que você comentar sobre hidrogênio. Acho que também é importante você pensar na cadeia de hidrogênio para dentro, para o consumo de hidrogênio interno, não apenas você exportar hidrogênio em forma de amônia, por exemplo, que é importante, mas também a gente precisa ver o outro lado da moeda, sobretudo para agregar valor, gerar emprego e renda e arrecadação para o país, para o Brasil. Então, acho que já temos iniciativas em curso nisso. Acho que o Lucon também tinha comentado um pouco sobre isso, a pergunta dele foi nessa linha. Sobre a questão dos briefings, não sou especialista em COP, mas as COPs que eu participei, e eu acho que outros também já devem ter participado aqui, a gente sempre tem as atualizações que são feitas pelos negociadores do Brasil. Então, realmente senta à mesa, uma sala no pavilhão do Brasil, enfim, em algum local do espaço brasileiro, onde ou das salas oficiais, onde os negociadores, e aí geralmente a MRE é mais com a MME também participando, dão um briefing do que foi negociado, do que foi discutido naquele dia. Sobretudo, eu acho que isso vai continuar acontecendo nessa COP, mas está aqui anotada essa sugestão e vou levar isso para a secretária. Bem, então, acho que agora, né, Linda, concluímos todas as perguntas. Sim, concluímos, Sérgio. Então, por favor, fazer o encerramento. Então, ótimo, então podemos encerrar. Eu imagino que está todo mundo aí também com seus compromissos, a gente avançou bastante, mas eu acho que foi muito produtiva. É uma primeira, como a Ana Toni falou no início, é uma primeira de uma série de reuniões mais estruturadas, com foco, com temas. Eu gostei muito dessa reunião, porque foi uma reunião programática, a gente falou de temas importantes, as perguntas foram objetivas. Eu acho que isso demonstra uma grande maturidade desse modelo de reunião, né, aberta, enfim. Agora, nós vamos ter mais eficiência com as câmaras, porque as câmaras vão focar em temas mais específicos e isso permite um aprofundamento maior, né, uma discussão mais vertical, digamos assim, para chegar a algumas propostas e ideias para que a gente possa encaminhar para o governo. Portanto, em breve a gente vai ter essas câmaras montadas. Eu queria até agradecer algumas pessoas que estão aqui presentes, que estão nos ajudando muito, como o Ludovino Lopes, que está nos ajudando na Câmara de Assuntos Jurídicos e Regulatórios, que é uma Câmara nova que está sendo pensada, o professor Emílio Larrover, que também está nos ajudando na Câmara de Economia de Carbono, a Natalia Testel, que está nos ajudando na Câmara da Política Nacional de Mudança do Clima, enfim, tantas outras pessoas, a Linda na área de finanças sustentáveis. Então, essas câmaras elas estão se montando. Aqui também tem muita gente da área da educação ambiental, além da Irene, tem a Jaqueline e outros nomes aqui, como o Mauro. Então, isso demonstra que o fórum está se consolidando e essa demora, a gente está muito ansioso para montar tudo isso, mas essa demora, ela é em benefício da maior participação, de critérios de transparência, de montagem, de uma maneira mais consistente. Então, em breve, a gente vai ter essas consolidações todas e faremos as informações. Tem aquele grupão ali
do fórum, né, que o Lucon articulou e que continua ativo, continua vivo, mas em breve nós vamos ter grupos temáticos mais específicos e um sistema digital, um site onde os documentos, as informações, as discussões, as atas de cada Câmara vão ficar disponíveis para que a sociedade inteira acompanhe, participe e possa interagir também. Então, queria aproveitar esse momento para dar esses informes muito rápidos, agradecer muito a participação de todo mundo, agradecer muito a André e toda a equipe aí presente, da diretoria, que ajudou muito nessa articulação, e principalmente a Ana Toni, que dedicou um tempo especial para esse informe fundamental nessa semana pré-COP. Então, muitíssimo obrigado, e vamos falando lá no grupo e avançando nas discussões e nas consolidações, nas estruturações, né, que o Fórum está fazendo com esse novo modelo em rede. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Sérgio, por tudo. Vamos seguindo nesse diálogo e conte sempre com a gente. Estamos aqui 24 horas, conversa literalmente 24 horas, né, Sérgio? A gente se fala às vezes sábado e domingo. Cleiton, queremos falar com você depois, viu? Vamos trocar Muito ideia. obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau a todos. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Muito produtiva a reunião. Tchau. Foi muito bom, linda, foi maravilhoso. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Contem conosco.